Olá! Você sabia que uma emoção não validada pode se tornar um sintoma? Se você não sabia, vem comigo que eu tenho um monte de coisa para te contar. Eu sou Pri da Mata, psicóloga, especialista em terapias cognitivo-comportamental e orientadora parental. As emoções precisam ser validadas. A gente, quando criança, precisa iniciar uma compreensão de que eu posso sentir tudo aquilo que eu estou sentindo e eu também posso aprender a não fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. As emoções acontecem dentro do nosso cérebro e a gente não consegue domínio sobre ela. A gente consegue dominar o nosso comportamento. E a gente, pais, nós podemos ensinar para as nossas crianças e para as outras crianças do convívio, não especificamente os nossos filhos, como lidar com uma emoção. Então, quando uma emoção vira um sintoma, quando ela não é validada, quando uma criança se entristece muito porque sentiu raiva do pai e da mãe e se sente culpada por ter feito aquilo ou se sente má por ter feito aquilo, essa criança vai agir como se ela fosse má. E isso é um sintoma. Como que a gente vai se colocar numa relação onde eu acho que eu sou malvado, onde eu acho que eu sou ruim? Eu não vou me colocar bem nessa relação. As crianças precisam aprender, através da validação, que elas podem sim controlar o próprio comportamento e diminuir o tempo de ação dessa emoção e melhorar a forma de pensar a respeito disso. Quando a gente está dominado pela ação de uma emoção, pela ativação emocional, a gente não consegue pensar de maneira lógica. E isso acontece com todos os cérebros, ok? Algumas pessoas mais, outras menos, porque já trabalharam isso, já trabalharam o autoconhecimento, mas isso acontece com todo mundo. A emoção é eliciada no sistema límbico, bem no meio do cérebro, assim, e ela vem tomando conta da área frontal do nosso cérebro, o que dificulta o pensamento e a atenção, que são algumas das funções da área frontal. E então a gente faz coisas de maneira impulsiva. E a gente pode ensinar para as crianças como controlar esse comportamento. E como que a gente faria isso, Pri? Vamos pensar no momento de raiva. Se você consegue explicar para o seu filho que ele pode sim sentir raiva de você, dos amigos, né? E uma forma de validação é dizer que você já sentiu isso em algum momento, que a gente pode sentir raiva e nem por isso a gente é mal, né? A criança precisa acreditar nisso. E você falando, você é a pessoa mais importante da vida do seu filho. Se coloque nessa posição. Você falando isso pro seu filho, ele vai acreditar, tá? Então, a gente pode dizer pra criança que ela pode sentir raiva, que ela pode sentir raiva até da gente, mas que ela não pode bater, nem brigar com a gente por causa disso, nem dizer que não ama a gente por causa disso, porque isso é uma mentira. Ela tá ali sendo invadida por aquela emoção e acaba falando coisas de maneira impulsiva. Como alguns adultos batem de maneira impulsiva, algumas crianças também. E aí, a gente tem um vídeo sobre modelo. Dá uma rolada aí que você vai encontrar ele. A gente pode ajudar as crianças a pensar de uma maneira mais lógica a respeito daquilo. Eu sinto raiva e agora, se eu fizer alguma coisa agora, eu provavelmente vou fazer alguma bobagem. Então eu vou me retirar dessa situação. A criança precisa entender como funciona o comportamento. Então ela vai aprender a se retirar de uma situação problema, esperar um pouco o tempo passar, pensar melhor sobre aquilo. E com emoção ativada a gente não faz, a gente não pensa bem com uma emoção muito ativada. E aí então ela vai pensar em maneiras bacanas de resolver aquele problema. Se o problema é com um colega e o colega fez algo que ela não gostou, vamos dizer que tenha sido um apelido, chamou lá de 4-olho e ele não gostou, ele sai dessa situação, mas não deixa de se defender, porque isso é passividade e também não é legal. Mas dizer, olha só fulano, eu não gostei que você me chamou de 4-olho e quando você me chamar dessa forma, eu não vou atender até que você se desculpe. E a criança precisa sentir que ela tem a força disso, que ela tem domínio sobre o que ela não quer que aconteça com ela.
E isso, nós estamos falando de uma pequena situação que acontece na infância e que deve ter acontecido com muitos de vocês que estão me escutando. Mas a gente carrega isso ao longo da vida e não permite que alguém depois nos agrida. Que a gente sabe que isso não é certo, que eu não mereço a agressão de ninguém, independente do que você está sentindo. E é por isso que não validação pode gerar um sintoma. Gostou desse vídeo? Vem caminhar comigo.